Gravação iniciada. Minha gravação também iniciou, demorou um pouco. Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras. Hoje são dia 14, hoje é dia 14 de setembro de 2020, começando aqui a nossa reunião de setembro. Teremos provavelmente 8 sessões, uma hoje, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta e 1 na sexta. A da sexta, se for deficiente, a gente antecipa para quinta-feira. Temos aqui os conselheiros doutora Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica. Então vamos começar com esse colegiado. Momentaneamente ausente a conselheira Vanessa. Vamos começar pelas sustentações orais. Item 20 a 24, Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, contribuinte Air France. Dr. Douglas. Dr. Douglas está presente, Dr. Fabimar? Não está na sala, presidente. Não está. O outro seria da Vanessa, item 27. Doutora Vanessa ausente momentaneamente. Item 29. 29 é de minha relatoria, mas parece que ele está retirado de pauta. Deixa eu conferir aqui. Nós temos pedido de sustentação oral do item 29, doutora Daniela. O 29 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Então vamos ao item 32. Doutor Luiz Eduardo também tem pedido de sustentação oral pelo contribuinte, mas foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 34, doutor Jorge. Esse não tem pedido de retirada de pauta. Item 34, doutor Jorge Olmiro Lopes Freire. Recorrente Fazenda, interessado do Ponte do Brasil. Com a palavra, relator, doutor Jorge. Presidente, posso convocar o patrono? Pode convocar o patrono. Não, esse é videoconferência. Não tá certo, né? Tem que convocar o patrono, pode convocar. Só um minuto. Isso não é vídeo gravado. Item 34 da pauta. Dr. Wagner, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 34 da pauta, Dr. Wagner, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Posso começar, presidente? Esperamos. Tá sem voz, presidente. Vamos esperar o patrono entrar e já começa já. Patrono convocado, presidente. Tá na pauta. Tá na pasta, perdão. 34. O patrono já está presente na sala. Então, o doutor Jorge pode fazer a leitura do relatório. Doutor Jorge, Ou não? eu abri a primeira página do processo aqui, e está aqui lançamento de imposto de importação no valor de R$ 9.018.546. Não, para isso aí, que não pode ser. Pelo menos é o que não deve ser isso que está do e-processo. Deixa eu abrir o processo aqui, André, só um pouquinho. Porque se eu vou 1 a 1, só se tiver...
Aquele que está no e-processo, eu não vou no processo, né? Conforme a orientação do apoio. Mas deixa eu abrir aqui. É o que entra em pauta pela portaria valor originário. Isso. Estou abrindo aqui, presidente. O senhor está vendo no processo, né, doutor Andrade? Isso, eu olhei no próprio auto de infração. Tá. É na primeira página do processo. Acho que é a segunda, deixa eu conferir aqui. É a segunda página, auto de infração e imposto de importação. Os senhores me permitem, por gentileza, posso só fazer um esclarecimento? Que eu acho que esse processo tem uma particularidade, ele sofreu um desmembramento. O que chega para vossas senhorias aqui é apenas a parte do recurso de ofício que foi negada na turma. A parte que foi mantida foi desmembrada e não continua mais no contencioso administrativo. Tá, doutor, compreendo, mas de qualquer forma, eu tenho vários processos desse também. O valor originário é o que vai importar, mesmo sendo desmembrado, mesmo juros, mesmo multa. Aqui não é processo. A gente considera o originário. E se o originário no processo está isso aí, doutor Jorge pode fazer. Agora eu consegui entrar aqui, presidente, estava com problema, já estou abrindo aqui. É o Dupont, né? Isso. Valor originário, é isso que eu busquei aqui, sobre valores. Lá no final. R$4.325.025,80. Tá, então esse é o originário desse processo. Então eu creio que a gente pode votar assim, Andrada, não é? Esse é o originário desse processo. Tem desmembramento. O valor do processo está esse valor que o doutor Andrada falou. E o valor originário pleiteado, que esse que o doutor Andrada falou, quero crer que é corrigido, mas o que está aqui com o valor originário, no e-processo, são R$4.327.025,80. É aquela situação que tem ocorrido bastante, que nessa informação sobre o valor originário, ela está diferente do valor originário do lançamento, mas se o presidente entende que essa situação é diferente das outras, eu concordo com o julgamento. Essa é diferente das outras. Eu tive vários processos desses também, só veio a multa. Mas pelo que o doutor explicou, está desmembrado, né? Está desmembrado esse processo, veio com esse valor. E a gente está seguindo a orientação do apoio, mas o senhor decide, presidente, tá? O processo estou com ele aberto aqui, está na pasta. Vamos fazer um julgamento desse, porque esse processo ele veio desmembrado. Tá, ok. Posso seguir, presidente? Pode seguir. Trata de recurso especial de divergência interposto pelo procurador, admitido pelo despacho de folhas contra o acórdão 3201-2306, o qual negou o provimento do recurso de ofício da DRJ, que exonerou o contribuinte da multa por falta de licença de importação em virtude de reclassificação fiscal quando do desembaraço aduaneiro. A ementa, quando a matéria recorrida, foi vazada nos seguintes termos: multa por falta de licenciamento de importação. Correta exoneração da multa quando constatada a descrição correta do produto, com todos os elementos necessários à sua identificação e enquadramento tarifário pleiteado, bem como ausência de intuito doloso ou má-fé do contribuinte. A Procuradoria acosta como paradigma ao Acórdão 3802-196, o qual, de sua feita, entendeu, ao contrário do recorrido, não ser necessário que o produto declarado seja substancialmente distinto do declarado, bastante que implique em código NCM diverso, para fins de incidência da multa de controle administrativo das importações. Ademais, alega que, nos termos do artigo tal do Regulamento Aduaneiro de 85, a declaração de importação deve conter todos os elementos indispensáveis à identificação do importador e da mercadoria. Avera também que o ADN COSIT 1297 é claro ao dizer que não constitui infração administrativa ao controle das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à identificação e ao enquadramento tarifário. Entende que a R-Decisão, ao considerar correta a descrição da mercadoria importada, deu ao contribuinte tratamento deveras beneficiado, pois restou confirmada a necessidade de adoção de nova classificação fiscal, justamente por a mercadoria não corresponder à mercadoria descrita na LI. Fecha aspas, pede ao fim o restabelecimento da multa. Em contra-razões, consigna a contribuinte que a aplicação da penalidade não se deu porque ela realizou a importação dos itens acompanhados de licença de importação, mas sim em virtude de reclassificação fiscal superveniente. Acresce que em nenhum momento a autoridade aduaneira desqualificou a descrição dos produtos para ela adotada, entre parênteses, falsos tecidos de fibras de poliamida aromática, aramida, fecha parênteses.
Ou seja, só corrigindo aqui, ou seja, pontua que em nenhuma hipótese, a descrição dos produtos por ela adotada foi questionada, nem mesmo em parte, mas sim, aspas, a preponderância do critério de enquadramento, se a presença da aramida é relevante ou se a distinção entre os conceitos de fibras e filamentos nas respectivas posições da TEC, fecha aspas. Com base nesses fatos, entende a contrarrazoante que não há similitude fática entre o recorrido e o paragonado, pois este tratou de situação em que a própria descrição dos produtos utilizada pelo importador foi desqualificada pela fiscalização, o que, entende, aspas, diverge essencialmente da presente discussão em que este ponto sequer foi considerado, fecha aspas. Por tal, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do presente recurso, por ausência de similitude fática e de cotejo analítico entre os arezos considerados divergentes. No mérito, entende que a multa em comento, aspas, pressupõe a prática de um ato comissivo do importador com o intuito deliberado de burlar a arrecadação dos tributos ou controles aduaneiros. Fecha aspas. A seu sentir, quando a descrição do produto está correta, mas há divergência quanto ao enquadramento tarifário, descaberia a aplicação da penalidade vergastada, pois ausente a má-fé. Neste ponto, anotou o seguinte: e é justamente essa situação retratada no presente feito. A descrição objetiva dos itens importados nunca foi questionada pela fiscalização aduaneira, mas sim os critérios de enquadramento nas subposições da TEC, ora por considerar que o critério preponderante seria a presença de aramida, critério defendido pela recorrida, ora por considerar que o critério relevante seria a estrutura em fibras e não filamentos, critério do fisco. Conclui que justamente com o SPEC nessas premissas é que foi editado o ADN 1297 para afastar a penalidade quando a mercadoria se encontrar corretamente descrita e quando não se constatar qualquer espécie de má-fé ou intuito doloso do importador. Ao recurso especial do contribuinte foi negado seguimento mantido em sede de agravo ao relatório, presidente. O doutor tem 15 minutos. Senhores, boa tarde. Senhoras, boa tarde. É exatamente isso. Trata-se aqui da importação pela Dupont de um falso tecido, no caso é o Nomex, é um falso tecido, uma marca, um produto registrado da Dupont, e a investigação, é interessante ver o auto de infração, porque esse produto chama Nomex Brand Paper, e o fiscal ele inicia uma investigação lá, ainda no momento da solicitação de laudo, porque imaginou-se que aquilo seria um papel. E não era realmente um falso tecido. O falso tecido é um tecido onde as fibras, elas formam o tecido não por entrelaçamento, como nos tecidos de roupa normal, mas sim porque elas são aglutinadas, elas são coladas e formam o falso tecido. E essa multa foi aplicada no auto de infração não por erro na descrição, foi exclusivamente pela questão da classificação, ou seja, automaticamente, havendo uma divergência quanto à classificação, aplicou-se a multa. Diz o autuante, o importador possuía LI para outra mercadoria, já que declarou uma classificação errada, mesmo sendo a LI automática. Ou seja, não se questiona a classificação fiscal no presente caso. A multa foi aplicada exclusivamente pelo erro de classificação fiscal. Pois bem, e por que então o paradigma não nos ajuda, não pode ser utilizado? Aqui, lendo a decisão paradigma, realmente houve ali uma omissão quanto aos componentes do produto. Diz o voto, pois omite, por exemplo, a informação determinante de sua classificação, de ser a mistura composta, além da substância tal, outras substâncias, que fez com que, nesse caso paradigma, houvesse um salto na classificação dentro da TEC, do capítulo 29 para o 38. No nosso caso, não. No nosso caso, o produto, não se tem dúvida de qual é o produto. O produto, ele migra da posição 5303, 11, 12, 14.10, que é conforme a gramatura, para a posição residual, 90, dentro do 5603 ainda. Dada essa divergência, assim, de situações fáticas completamente distintas, eu não vejo como o paradigma utilizado pela PGFN possa ser acolhido de modo a permitir o conhecimento do seu recurso especial. Mas vou além ainda, porque, enfim, se caso isso aconteça, eu acho importante a gente ter um outro elemento
que demonstra muito bem essa ausência de erro na descrição do produto. Quando o fiscal lavrou o auto, ele pediu que um laudo fosse elaborado e fez um quesito: identificar e descrever o produto contidos na DI da relação anexa. E o perito, para municiar o auto, explicou então: os produtos analisados têm o nome comercial de brand paper, composto 100% de meta-aramida, entre parênteses, poliamida, cujo o nome particular atribui-se Nomics, marca registrada da Dupont, dispondo em rolos e de larguras de tanto por tanto, e aí especifica a gramatura. E a descrição utilizada pela recorrida: falsos tecidos de fibras de poliamida aromática, entre parênteses, aramida, com resistência térmica isolante classe 2, entre parênteses, sendo Nomics, brand paper, e aí a especificação de cada um das gramaturas de cada um dos itens. Isso para evidenciar de que não houve a divergência, a descrição do produto não gerou. O que gera a divergência na classificação fiscal não é nem a diferença entre fibra e filamento, seria que dentro do conceito de fibra nós teríamos duas espécies: o filamento, que seria a aramida contínua, e a fibra descontinuada, quando esse mesmo filamento contínuo foi cortado e está presente ali. E isso foi o que gerou a divergência na classificação. Mas em nenhum momento a discussão quanto à descrição dada pela importadora ao seu produto foi questionada. Não à toa, já em primeira instância, vendo que o motivo da aplicação dessa multa foi exclusivamente a divergência na classificação e não na descrição, a primeira instância, a DRJ, acertadamente cancelou essa multa. Acertadamente, a turma julgadora também cancelou essa multa, manteve em recurso de ofício o cancelamento dessa multa. E com base, então, em todo esse repertório que acaba se entrelaçando, as preliminares e o mérito, a gente pede que seja negado o provimento ao recurso especial da Fazenda, pois, assim, vossas senhorias viram, eu tive que imergir nas provas dos autos para poder fazer essa sustentação oral. Eu não creio que isso seja adequado em sede de recurso especial. Muito obrigado. E com a palavra o relator. Ok, presidente. Conhecimento. Então, primeiro, adentro do conhecimento. Entendo que não há similitude fática entre o recorrido e o paragonado. Naquele, não se questionou a correta classificação da mercadoria. O fator determinante que ensejou a reclassificação fiscal foi considerar que a estrutura da aramida era composta por fibras descontínuas e não filamentos, mais precisamente diante da diferenciação de que as primeiras apresentam cortes ao passo que as segundas não. Assim, o fato é que não se pode atribuir qualquer vício na descrição objetiva dos produtos, pois não foi isso que ensejou a reclassificação tarifária imposta pela fiscalização aduaneira, mas sim enquadramento nas respectivas posições do NCM para o produto que foi corretamente descrito, descabendo entrar na seara da classificação fiscal, pois matéria que não foi trazida ao nosso conhecimento. De outro turno, no aresto paradigma, a situação fática é dispar, pois se trata de produto químico em que a discussão travada foi solvida apenas com apoio de laudos técnicos em que se concluiu que a mercadoria descrita estava em desacordo com sua natureza, entre parênteses. Não se trata de um composto de construção química definida, mas de um MDI polimérico, um grupo funcional reativo isocianato que reage. E o aresto paradigma severo, analisando o presente caso, vemos que a descrição detalhada da mercadoria informada da DI carece de elementos essenciais necessários à sua perfeita identificação e enquadramento tarifário, portanto não abrangido pelo ADN 1297, pois omite, por exemplo, a informação determinante de sua desclassificação, a que a mistura é composta, eu vou adiante. Assim, resumindo, entendo que as situações não se assentam em mesma base fática, pelo que não conheço do recurso fazendário. É como voto, presidente. Caso vencido, nego o provimento, pois entendo que não se aplica ao caso ADN 1297. Então, como voto, doutor Andrada. O presidente acompanha o relator pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Presidente, eu também acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu também acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Valcir.
Com o relator, pelo não conhecimento. Doutora Érica. Com o relator. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso da Fazenda. Ausente a conselheira Vanessa. Okay? Obrigado, doutor. Boa tarde, obrigado. Próximo, deixa eu puxar aqui as sustentações orais. E tem 36, doutor Luiz Eduardo. Deixa eu ver se tem pedido de retirada aqui. PGFN, tem pedido. Tem pedido, sim. Tem pedido, então. Tem 36, retirada de pauta por solicitação da PGFN. Então, acho que já encerramos as sustentações de hoje. Ah, não, doutor Douglas, tá ideia. Doutor Douglas chegou à sala? Presidente, o doutor Douglas entrou na sala e ele estava com problema de imagem. Ele disse que ia sair, se ele não voltasse até o horário de julgar o processo dele, poderia dar seguimento sem ele mesmo. Ele informou isso. Tá. O item 37 também temos pedido. Temos doutor Jorge Omiro, recorrente multiterminais. Mas também temos um pedido de retirada de pauta por solicitação da PGFN. Com isso, vamos seguir a pauta normalmente agora, a partir do item 1. Então. Item 1, doutor Andrada, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Bequisa, Indústria Química. Esse foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 2, doutor Jorge, recorrente Volkswagen, interessado Fazenda. Foi retirado de pauta pedidas PGFN e do patrono. Item 3, doutora Vanessa, não está presente, mas de qualquer maneira, foi retirado de pauta por solicitação do patrono também. Item 4, também, LG Electronics, retirado de pauta por pedido do patrono, contribuinte. Item 5, doutor Valcir, também LG Electronics, retirado de pauta por solicitação do patrono, contribuinte. Item 6, Unilever Brasil, relatoria Rodrigo da Costa Poços, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 7, doutor Andrada, recorrente Comisport Trading, também retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 8, doutor Andrada, recorrente Fazenda, recorrida Eric Moneda. Esse não tem pedido de retirada. Doutor Andrada com a palavra. Presidente, esse item 8 e item 9, eles são idênticos. E o item 15, da minha relatoria também, é idêntico a esse aqui que eu vou... Esse 8 aqui que eu vou... Todos eles sobre responsabilidade solidária. Tá, 8, 9, 15. Os votos são idênticos. Então, assim, só antecipando, você pode chamar de novo, mas são iguais. O 8, 9 e o 15. Não, vamos julgar. Deixa eu ver se não tiver sustentação. 15. Não, vamos julgar todos juntos. 8, 9 e 15. O 8 e 9 é do mesmo contribuinte, o 15 é de outro, mas a situação é idêntica. Então, o recurso especial da Fazenda, né, que discute a responsabilidade tributária do sócio. Eu transcrevi aí a emenda do acórdão recorrido, o último item aí, né, destacado, não restando comprovado nos autos atos de administração, gerência e representação praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos à época dos fatos, torna-se incabível a manutenção do sócio mandatário no polo passivo por responsáveis solidários. O recurso da Fazenda combate unicamente essa parte da emenda da responsabilidade,
Em síntese, a empresa autuada em Comex, Trading Comercial, Importação e Exportação, cedeu seu nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao cobertamento de seus reais beneficiários, quando, na verdade, as importações eram destinadas às empresas Manetone, distribuidora de produtos siderúrgicos, e Eco Indústria e Comércio de Produtos. No caso, o recorrido aqui, Eric Moneda Kaffer, era sócio da empresa que cedeu o nome, em Comex Trading Exportação Limitada. A Fazenda Nacional defende a manutenção da pessoa física de Eric, sócio administrador da empresa em Comex, na condição de responsável solidário do crédito tributário lançado. No caso, foi aplicada a multa por cessão de nome previsto no artigo 33 da Lei 11.488 de 2007. O recurso da Fazenda foi admitido somente após agravo pela presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O contribuinte, em contrarrazões, pede o não provimento do recurso da Fazenda. Passando ao voto, presidente. O recurso é tempestivo, devendo verificar se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento. O acordo recorrido afastou a responsabilidade solidária do Eric, por considerar que a acusação fiscal deveria ter identificado sua conduta em comprometimento à fraude identificada. Considerou que, sem a delineação dessa conduta, não seria possível responsabilização solitária com base no artigo 135, inciso 3 do CTN. Aí eu transcrevi excertos do voto, né, com alguns destaques aí, né, aí a parte grifada, nesse desiderado, percebe-se que a acusação fiscal acerca da responsabilidade do sócio está desprovida de sua fundamentação fática, ou seja, dos ilícitos a ele atribuídos. Aí ela conclui, penso que não basta a mera reprodução do dispositivo legal, artigo 135 do CTN, para rolar o sócio no polo passivo dessa exação. Mais para frente, a acusação feita ao sócio Érico não foi o bastante para responsabilizá-lo solidariamente por esse crédito por ausência de fundamentação fática de elementos probantes nesse sentido. Então, é nesse sentido que o acordo recorrido afastou a responsabilidade solidária do Eric Moneda Kaffer. Aí eu transcrevi um trecho da admissibilidade em que o presidente da 4ª Câmara da 3ª Sessão já havia registrado a impossibilidade de conhecimento do recurso especial da Fazenda, ressaltando evidentes diferenças fáticas do presente acordo com o paradigma 1301.002.749. Aí eu destaquei os trechos aí do despacho de admissibilidade, né, em que destaca aí questões de diferenças fáticas entre o acordo recorrido e o acordo paradigma. Pulando essa transcrição aí, o despacho de agravo aprovado pela presidente da Câmara Superior, que admitiu o segmento do recurso, concluiu que o paradigma teria decidido que o simples fato de estar consignada a condição de sócio administrador seria suficiente para caracterizar a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN. Porém, na leitura integral do voto paradigma, não se percebe que a manutenção da responsabilidade dos sócios deu-se pelo simples fato de serem sócios administradores. Na verdade, o paradigma trata de acusações complexas, envolvendo lavagem de dinheiro, busca e apreensão, omissão de receitas, depósitos bancários não identificados, empresas constituídas por interpostas pessoas, etc. O processo decorre de lançamento de ofício do RPJ e foi consequência de buscas e apreensão na chamada Operação Saqueador, nas investigações em que estaria envolvido o senhor Carlos Ramo Cachoeira. A própria ementa desta parte do acordo paradigma já revela que a conclusão não é tão simples assim. Vejamos. Destaquei aqui uma parte da ementa, né? Quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. Aí transcrevo trechos do voto, do paradigma, na tentativa de demonstrar que não se trata de simples responsabilização solidária em razão dos envolvidos serem somente sócios administradores das empresas. Aí destaquei diversos trechos em que isso fica caracterizado. É um voto muito longo. Aí ficou bem claro que não foi o simples fato de o sócio ser
administrador que levou à manutenção da responsabilidade solidária nos acordos paradigmas. Então, diante disso, presidente, eu estou não conhecendo do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Presidente. Doutora Tatiana. Tá bom. Bom, doutor Andrade, eu acho que foi bem claro em relação à parte do conhecimento, que um não teve comprovação e outro teve efetivamente comprovação e ainda teve comprovação de interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário, né? Então, o despacho até foi assinado pelo doutor Luiz, né? Eu concordo também com ele, então eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Luiz. Agradeço ao relator por ter acompanhado o exame original do presidente da Câmara e acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente, pelo não conhecimento. Doutora Érica. Com o relator, pelo não conhecimento. O recurso não conhecido por unanimidade de votos. Ausente, a conselheira Vanessa. Doutor Luiz, você que está anotando aí sempre, ausente, a conselheira doutora Vanessa, que é o seu retorno. Obrigado. Agora o item... Presidente, o item 9 é exatamente igual ao meu voto. É o mesmo responsável solidário, o voto é igual. Pelo não conhecimento do recurso da Fazenda. Perfeito, pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial da Fazenda. Ausente a conselheira Vanessa. Tem 15, doutor André, vamos direto para 15. Então, 15 é recorrente Fazenda Nacional interessado Angra-Sat. Aqui a diferença é só é o mesmo voto que eu pronunciei, só que aqui o responsável solidário é outra pessoa, Paulo... só um minutinho que eu vou... Paradigma, doutor Andrade? É o mesmo paradigma. É o mesmo paradigma. Exatamente o mesmo. Então, eu estou dando o mesmo voto, não conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional. 15. Recorrente Fazenda Nacional. Interessado Agra-Sat, antenas e componentes eletrônicos. Doutor Andrade está não conhecendo o recurso especial da Fazenda. Doutora Tatiana. Acompanho o relator. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Também estou votando com o relator. Eu fui não conhecido por unanimidade de votos. O item 15. Agora vamos ao item 10. Doutora Vanessa, de qualquer maneira, recorrente Wilson Sanz, vou retirar de pauta pedido do patrono. Item 11. Doutor Jorge, embargante, conselheiro, interessado, indústria química Kels, Fazenda. Doutor Jorge com a palavra. Doutor Jorge, você está sem microfone. Perdão, presidente. Retomo. Obrigado. Trata-se de embargos nominados sob fundamento de ocorrência lá se manifesta em acordo de recurso especial. Entende a unidade local do que emergiu os embargos nominados da dota presidente deste CARF que, para dirimir qualquer dúvida, deveria constar expressamente da parte dispositiva do voto do acórdão
número tal, folhas tais, julgado por nós, é um embargo contra esse acordo, o nome do responsável Marcelo Renato Kellen, embora em sua fundamentação, como transcrito nos embargos, o relator, eu, tenha aclarado que mantinha a responsabilidade de todos os sócios, aliada à indicação da manutenção do lançamento em seus próprios termos. Ante tal fato, a petição foi admitida como embargos inominados para corrigir o que considera lapsus manifesto e inclusão em pauta ao relatório. Presidente. Conheço dos embargos como inominados para corrigir lapsus manifesto. Nos termos do articulado na fundamentação do aresto 9303-8390, resta claro que o lançamento foi mantido em todos os seus termos. Contudo, como bem pontuado pela unidade local, na parte conclusiva do voto não ficou expressamente constante o nome do sócio Marcelo Renato Kellen. Assim, para que não pairem quaisquer dúvidas na execução do referido julgado, faça necessária a retificação da parte dispositiva do mesmo. Dessa forma, onde consta tal, leia-se tal, aí incluindo o senhor Marcelo Renato Kellen, que tinha sido omisso no anterior. Diante do disposto, voto para acolher os embargos nominados sem efeitos infringentes para correção de erro material do acordo tal, o qual passa a ser entregado pelo presente aresto, assim como pelo acordo tal. É como voto, presidente. Então é só para constar na parte dispositiva o nome do sócio Marcelo Renato Kellen, presidente. Doutor Andrada. Jorge, só esclarecimento. Eu não entendi por que tem 2 acordos na Câmara Superior aqui. Até na conclusão. Houve uns embargos anteriores já. Não reportei os embargos anteriores, né? Só foi. Esses 2 acordos é do mesmo contribuinte. É do mesmo processo. É o segundo embargo do mesmo processo. Ah, ok. Tá? E nós julgamos, a mesma composição julgou os 2. Tá? Perfeito. Ok. É que, na verdade, eu falhei, embora da petição fique claro, como eu disse, né, mas na parte dispositiva eu não coloquei o nome do Marcelo. Então, esse aqui foi só para que constasse o nome desse responsável solidário. Ok. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Tatiana. Acompanhe o relator. Doutor Luiz. Presidente, até entendo que se fosse levar a ferro e a fogo, quando diz todos, são todos que estão no processo. Eu não vejo um erro que maculasse. Agora, também não há problema nenhum em prover sem efeitos infringentes. Somente compreendendo que o relator ele não teve nenhuma desídia em fazer, porque logicamente está correto. A única coisa é que, para evitar qualquer discussão, deixa mais claro. Então, nesses termos, acompanhe sim, presidente, acompanhe o relator. Essa foi a minha intenção, doutor Luiz, que não pairem dúvidas. Perfeito. Doutor Garcia. Com o relator. Doutora Érica. Desculpa, com o relator. Também voto com o relator. Então, os embargos foram acolhidos para... Jorge, poderia falar com o doutor Luiz aí, para ele colocar exatamente as palavras? Bom, presidente, eu anotei aqui, ausente momentaneamente, a conselheira Vanessa, e por unanimidade de votos, embargos admitidos e providos sem efeitos infringentes. Tá. Perfeito. Agora vamos... Deixa eu pegar a pauta aqui. Esse foi o item 11. Item 12 também, doutor Jorge. Recorrente Fazenda, interessado Crédito Imóveis Novo Lar. Está na pasta, presidente, só estava anotando aqui o resultado do anterior. Então, é Crédito Imóveis, também a questão de responsabilidade, mas eu estou conhecendo, ao contrário dos votos do doutor Andrada, que vou ter que ler. Então, aqui, esse é o 12, né, presidente? Crédito Imóveis. Item 12. Não, aqui não é questão de responsabilidade. Vou ler aqui. Traço de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, admitido pelo despacho de folhas, quanto à matéria. Possibilidade de compensação de crédito deferido judicialmente antes de trânsito julgado da ação, conforme artigo 170-A, em ações ajuizadas antes da vigência do mesmo artigo. Fecha aspas.
contra o acordo número tal, como foi cimentado na questão do nosso conhecimento. Compensação, 70A, pedido de compensação, prazo para prorrogação. Em suma, entende a recorrente, acostando com o paragonado ao aresto número tal, que mesmo antes da edição da Lei Complementar 104/2001, a recorrente à Fazenda Nacional, que acresceu o artigo 170A do Digesto Tributário, já não podia ser objeto de compensação, matéria objeto de discussão judicial antes de seu trânsito julgado, bastando estribar-se em decisão judicial eficaz, embora recorrível. Eu coloquei isso aqui até, salientei, porque, na verdade, quando houve a compensação, existia uma decisão que respaldava, na época, a compensação. Só para me lembrar aqui, para chamar a atenção dos colegas. O recorrido de outro turno defende que a exigência de trânsito julgado para os pedidos de compensação não é válida para os pedidos anteriores à vigência do artigo 170A, com arrimo do RESP, julgado sobre o do RESP número tal. Vou colocar aqui do lado aqui que está errado. Fica mais correto. Alega a Fazenda que o artigo 170A do CTN é regra meramente explicativa da exigência que já constava no 170 do CTN, pois sempre foi condição à compensação que o crédito a ser compensado fosse certo quanto a sua existência e líquido quanto ao seu valor. Acresce que essa já era a jurisprudência do segundo Conselho de Contribuintes acerca do tema, referindo-se ao aresto número tal. Consigna, com arrimo no parecer PGFN número 1499 de 2005, que não há que se falar em retroação daquela norma, uma vez que, quando levada a efeito a compensação, ainda não houve acerto de contas e situação está sob litígio. Conclui que a norma incerta no 170A é de cunho processual, procedimental da compensação, tendo incidência imediata em todos os processos administrativos já iniciados, e que, a partir de 2001, o pleito de compensar, ainda com mais nitidez do que se via no artigo 170 caput, passou a esbarrar na imperiosa necessidade de se aguardar o trânsito julgado da ação judicial. Fecha aspas. Pede provimento do especial, assim estabelecendo a decisão de primeira instância. Enquanto razões, requer o contribuinte a improcedência do especial fazendário. Não sei se deu para entender. A questão é simples, né? Questão de fato. Aqui o meu entendimento, presidente, vou ler. Embora meu entendimento pessoal vá ao encontro do versado pela recorrente, devo dobrar minha decisão recorrida ante os termos do artigo 62, parágrafo 2º do RICAF, o qual determina a reprodução do decidido pelo STJ em julgamento proferido na sistemática de recursos repetitivos. Nesse sentido, esta turma, no aresto número tal, de 4 de junho de 2014, em que eu não era eu não fazia parte, mas já faziam parte, no mínimo, o doutor Rodrigo e o doutor Luiz Eduardo participaram desse julgado, decidiu o seguinte, aplicando o referido RESP. Isso. Destarte em controvérsia que o pedido administrativo de compensação foi mesmo interposto antes da edição da Lei Complementar 104, em respeito ao artigo 162A do RICAF, recurso fazendário, somente cabe negar provimento. No corpo do referido aresto, julgado à unanimidade, o relator, ilícito conselheiro Júlio César, asseverou que, mas, ainda que o acordo paradigmático tenha sido de minha relatoria e não tenha eu mudado de entendimento, impossível agora aplicá-lo por força da expressa disposição regimental contida no artigo 62A do vigente regimento interno. Isso porque a matéria já foi enfrentada pelo egrégio STJ na sistemática prevista no 543. O que nos obriga, corrigir aqui, o que nos obriga a reproduzir na sistemática, nos julgamentos aqui realizados em obediência ao preceito regimental mencionado. Então, esse foi o fundamento do voto. O aresto 204.02.198, que o mencionado nobre conselheiro reporta, é o mesmo que a hora recorrente. Em grande medida, sustenta suas razões recursais. A Fazenda, no caso. Portanto, restando em contexto que as compensações foram protocoladas antes da vigência da Lei Complementar 104/2001, que trouxe a lume, citado no artigo 170A do CTN, deve ser negado o provimento de recurso especial fazendário. Contudo, GIS-se, aqui uma observação que eu faço para fins de execução, contudo, GIS-se, isso não impede, em tese, que a administração tributária exerça seu poder e dever de aferir a liquidez e certeza do crédito, embora, em caso, trace de homologação tácita. De SAG deve ser mantida a decisão recorrida. Estou disposto com esse especial fazendário, mas nego-lhe provimento, presidente. É como voto. Perfeito, doutor Jorge. Voto do nosso finado Teori Zavascki. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho o relator.
Luiz. Com o relator. Por Valcir. Com o relator. Por Érica. Com o relator. Também voto com o relator. Recurso negado por unanimidade de votos. Ausente a conselheira Vanessa. Item 13. Recorrente, pontual comércio, importação e exportação de peças automotivas. Está na pasta, presidente. Interessado Fazenda, doutor Jorge Omiro Locke Freire. Vamos lá, presidente. Item 13. Esse é a responsabilidade. Eu estava me confundindo, cara. Esse é um caso interessante. Trata-se de recurso especial de divergência deposto pela empresa responsável solidária, admitido pelo despacho de folhas quanto à matéria, aspas, imputação de responsabilidade solidária na infração tipificada no inciso 5º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455/76 contra o acordo tal. O aresto recorrido possui a seguinte emenda. Então, aqui pulo. Quanto à matéria admitida, alega o sujeito passivo solidário que, ainda que se considere que houve dissolução irregular, esse fato por si só não poderia ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, entre aspas, pois haver, aspas, inexistir outros argumentos que caracterizam conduta fraudulenta por parte do sócio, fecha aspas, o que, a seu juízo, afastaria a responsabilização dos sócios. Pede-se o afastamento do polo passivo como responsável solidário. A Fazenda, em contra-razões, pugna pela manutenção da sujeição passiva. O recurso especial da empresa não foi admitido, sendo rejeitado seu agravo ao relatório, presidente. Posso ao voto? Pode ao voto. Então aqui eu estou colocando preliminarmente que o presente processo foi tombado com o fito de controlar exclusivamente a responsabilização solidária, vez que o auto de infração está incerto no processo administrativo de final 2008-00, cujo contribuinte é pontual comércio, importação e exportação de peças automotivas. Isso porque a exigência fiscal inadmitida do especial da empresa tornou-se definitiva na esfera administrativa. E aí apartaram os autos para continuar a cobrança do que está em conteste. Ao mérito. Dúvida não há que o recorrente era sócio da empresa e atuava como administrador. E, por óbvio, o sócio de uma empresa tem interesse na ocorrência do faturador, pois é próprio da atividade negocial a busca do resultado econômico por meio da realização de operações que caracterizam faturadores. Portanto, resta claro que o recorrente se enfeixa na hipótese do inciso 1º do artigo 124 do CTN. Igualmente em conteste que a empresa foi dissolvida irregularmente, conforme se denota da declaração da própria empresa ao fisco. Veja-se, folha 56. A empresa respondendo ao fisco. Durante o período de funcionamento desta empresa, o ramo de comercialização de carnes e derivados passou por grande turbulência, causando problemas de margem operacional, inadimplência e dificuldades financeiras, o que nos levaram a paralisar as atividades antes de nos tornarmos insolventes por possíveis passivos vindouros. Fecha aspas. Dessa forma, a lei da subsunção da recorrente, o artigo 124.1 do CTN, sua responsabilização desta feita pessoalmente, também se amolda ao artigo 135, inciso 3º do CTN. Ora, a dissolução da sociedade limitada possui regramento legal específico que impede o mero encerramento das atividades empresariais. Assim, o responsável pela administração da sociedade deve observar as normas que regulam a forma de sua dissolução. As formalidades legais impostas para o encerramento de uma sociedade limitada buscam resguardar a segurança jurídica, assim os interesses de todos que contratar ou que de alguma forma estabeleceram um vínculo com a pessoa jurídica, protegendo o mercado e a livre concorrência, esta de matiz constitucional. O simples desaparecimento, entre aspas, fechamento de portas de um estabelecimento empresarial frustra a expectativa não só dos credores, mas também daqueles que confiaram na existência da sociedade, configurando-se em verdadeira afronta à boa-fé. À medida que a sociedade encerra irregularmente suas atividades e simplesmente deixa de existir no plano fático, ela se torna potencialmente incapaz de satisfazer as obrigações assumidas, sejam elas tributárias ou não, e afronta a ordem econômica. Destarte, o administrador, ao simplesmente fechar as portas do estabelecimento empresarial, age em desconformidade com os procedimentos e formas previstos na legislação civil e comercial, praticando inelutável ato ilícito. Assim, quando sócios dissolverem irregularmente a sociedade ou quando deliberarem infringindo o contrato social ou a lei, responderão civilmente pelos prejuízos causados a terceiros, de conformidade com as normas previstas no Código Civil, além de sujeitar as penalidades comerciais e, quiçá, criminais. Porém, quando se tratar de tributos, haverá incidência das normas tributárias, especialmente os artigos 124 e 135 do CTN, atinentes à responsabilização tributária, podendo seus bens serem penhorados na execução fiscal
de acordo com a lei da execução fiscal. Com efeito, a dissolução irregular de pessoa jurídica é exterior e autônoma ao nascimento da obrigação tributária, e por isso deve ser considerado um ilícito que, por si só, permite a responsabilização nos termos do artigo 135 do CTN. Por certo que a dissolução irregular da empresa acarreta a infração à lei. Diria até que a questão se encontra pacificada no STJ. Transcreva a emenda do agravo regimental julgado em 2 de abril de 2009. Então, aqui lá no item 3º da emenda diz: há inúmeros precedentes desta Corte que considera a dissolução irregular da pessoa jurídica como hipótese de infração à lei e, por conseguinte, causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal. Em consequência, é de ser mantida a responsabilização pessoal e solidária do senhor Ângelo Cetim Neto. Ante o exposto, conheço o recurso especial de divergência do contribuinte e nego-lhe provimento. Como voto, presidente? Então, aqui nós estamos julgando exclusivamente a responsabilização solidária do senhor Ângelo Cetim Neto. Doutor Andrada. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, gente. Boa tarde, Vanessa, agora que eu vi a senhora. Desculpa, boa tarde. Presidente, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Vanessa, a gente está julgando o item 13, tá? Tá, já estou abrindo aqui na pasta do Jorge. Obrigada. Isso. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui, realmente, assim, há vários recursos, né, desse contribuinte, e na Câmara Baixa o contribuinte tem perdido por voto de qualidade, né? Eu li os dois votos e eu manifesto minha concordância aqui com o voto da doutora Thaís, né, por conta do auto de infração, né? Para mim, o auto de infração também, ele tinha sido constituído com base em elementos absolutamente frágeis, né? Uma vez que os pagamentos efetuados pela Samara Pontual pela importação das mercadorias, para os quais o importador comprovou haver capacidade financeira para efetuar a operação internacional, não traz em si, logicamente, a aptidão de demonstrar que recursos de terceiros foram utilizados para tanto, né? Então, ela traz também que não há comprovação e nem demonstração, né, desse conluio, não foi apontado também pela fiscalização a ocorrência de qualquer ocultação mediante simulação, que tivesse por fim prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade, né? Então, nessa linha, ela traz também que a fiscalização não demonstrou a ocorrência do dolo na conduta das partes, e não é porque somente é sócio, né, de uma empresa que realmente você consegue comprovar o interesse, né? Que esse pelo menos é o entendimento que eu também dei uma olhada da primeira sessão. Então, nessa linha, eu peço vênia para abrir divergência e afastar a responsabilidade desse sócio. Luiz. Presidente, no mérito, acompanho em totum o relator, faço só um registro que essa situação é diferente daquela que o doutor Andrada enfrentou nos 3 processos anteriores. Aqui tem uma questão interessante no conhecimento, em que foram apresentados 5 acórdãos a título de paradigma, e, é claro, pelo regimento, só vamos considerar os 2 primeiros. Um deles não se prestava para provar a divergência, mas o outro se encaixava, a similitude fática era perfeita, então acompanho tanto no conhecimento quanto no mérito. Doutor Balcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Eu, no caso. Doutora Érica. Concordo com a Tatiana, né, que aqui não é porque ele é sócio que pode ter um dolo. Li o voto da Thaís aqui, realmente, eu acho que aqui não tem uma comprovação, assim, acho que foi frágil os argumentos. Então, acompanhar a divergência da doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Olá, boa tarde, presidente. Pelo que eu entendi aqui da discussão, a responsabilização dos sócios, e nesse caso, houve só uma dúvida que eu fiquei, houve a dissolução irregular da sociedade, é isso? Dissolução irregular da pessoa jurídica?
Exatamente. A questão até, contrapondo ao que a doutora Tatiana falou, a questão aqui, nós não estamos entrando no mérito da forma que, da sessão de provas, nós estamos simplesmente falando da responsabilidade solidária. E, no caso, ele era sócio e houve a dissolução irregular. Isso é fato inconteste. Só. Então, essa a questão, doutora Vanessa. Tá ótimo. Com a devida vênia aos argumentos da doutora Tatiana, eu tenho votos nos dois sentidos, né, da responsabilização ou não, mas nesse caso que houve a dissolução irregular, eu vou acompanhar o relator, presidente. O senhor está no mudo. Também acompanho o relator. A proclamação ficará da seguinte forma: recurso especial do contribuinte teve seu provimento negado por maioria de votos, vencidas conselheiras Tatiana e Érica. Doutor Jorge, acho que o próximo também é seu. Não. Doutora Vanessa, não. Esse foi o 13, né, doutor Jorge? Esse foi o 13. A gente jogou o 11, o 12 e o 13 meus, presidente. 11, 12 e 13, então. Doutora Vanessa, recorrente Fundação CPQD, interessado Fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Doutor Andrada, 15 já foi. Recorrente Fazenda, interessado Angra Sat, já votamos. Item 16, doutor Jorge, recorrente Fazenda, interessado Centro Portuário, ES Comércio e Importação, retirado de pauta a pedido da EGFN. Doutor Luiz Eduardo, item 17, recorrente Indústria Verome, interessado Fazenda, retirado de pauta a pedido da PGFN. Item 18, também doutor Luiz, também da Indústria Verome, retirado de pauta a pedido da Fazenda e do contribuinte. Item 19, doutora Vanessa, recorrente Fazenda, interessado com TEP, Comércio de Papéis. Com a palavra a relatora, a doutora Vanessa. Parece bem simples. Eu estou colocando na pasta, presidente, o voto. Já está na pasta. Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional, com foco no artigo 67, né, do RICARF, buscando a reforma da Acórdão 3402-004-151, de maio de 2017, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão, que deu parcial provimento ao recurso voluntário. A ementa, eu transcrevo abaixo. Não resignada em parte com o julgado, a Fazenda interpõe recurso especial, suscitando divergência com relação à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas os acordos 9101, 002-209 e 9303-003-385. O recurso foi admitido, o contribuinte apresentou contrarrazões. Na mesma oportunidade, interpôs recurso especial, mas o mesmo não foi conhecido. Então, a discussão aqui, presidente, é só a questão dos juros de mora sobre a multa de ofício, né? Então, no mérito, eu estou aplicando a súmula CARF número 108, que diz que incidem juros de mora, calculados a taxa Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Então, eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Andrada. Com a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Balcia. Com a relatora.
Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Aplicação direta de súmula, também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Item 20, recorrente Fazenda, interessado F. France. Já temos, Fabimar, temos patrono? Ele falou que a gente poderia julgar normalmente, caso ele não aparecesse até a hora. Fabimar, tá por aí? É que tem a sustentação dele em vídeo, presidente. O doutor Douglas estava na sala para fazer a sustentação? Não, ele não voltou e ele disse que pode jogar os processos dele caso ele não voltasse, tá? Tá bom. Item 20, recorrente Fazenda, interessado Air France. Doutor Luiz. Presidente, é só para avisar que o caso dele não é sustentação, é vídeo gravado. São ambas. São ambas. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. São ambas. Deixa eu ver se tem um vídeo. Acompanhamento, ele não está em vídeo gravado. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui, peraí. Temos um vídeo aqui. Doutor Luiz, pode fazer o relatório que a gente tem um vídeo aqui. Presidente, eu vou disponibilizar as 5 minutas na pasta compartilhada agora. Parece que caiu a rede, só um minuto. Daqui uns 5. Doutor Luiz, você está com a VPN conectado? Estou com a VPN conectado. Cadeadinho fechado. A minha rede está boa. Vou tentar de novo. Disponibilizar aqui na pasta compartilhada. Entrou. Pronto, já se encontra na pasta compartilhada. E agora eu passo ao relatório, presidente. Item 20. Com a palavra, doutor Luiz. Bom, presidente, o caso aqui é matéria conhecida, controle aduaneiro, o período é 2005. Nós estamos discutindo a retroatividade benigna daquela multa administrativa por prestação de informações. O lançamento originalmente foi baseado no artigo 107, inciso 4º, a linha E, do Decreto-Lei 37 de 66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.883 de 2003. No caso, o sujeito passivo não havia prestado informações sobre veículo e carga transportada no prazo estabelecido pelas normas da Receita Federal, que, no caso, foi aplicado o artigo 37 da INSRF número 28 de 94. Originalmente, esse artigo falava em imediatamente. Depois, em 2005, ele passou a ser um prazo de 2 dias. E, finalmente, em 2010, passou a ser um prazo de 7 dias. Nas folhas 38 a 49, nós temos as planilhas com 107 viagens e navios cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 7 dias. Então, o sujeito passivo apresentou impugnação, requerendo cancelamento do auto de infração e alegando erro na tipificação por aplicação de uma nova norma posterior ao fato gerador, que seria a IN de 2005.
a ausência de prova da intempestividade da informação sob a alegação de falha técnica do Siscomex, proporcionalidade, razoabilidade, inexistência de embaraço à fiscalização e violação da finalidade do ato administrativo. Então, a DRJ em Florianópolis negou provimento à impugnação e o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da impugnação, especialmente alegando aquele erro na tipificação, ausência de prova por falha no Siscomex, caráter confiscatório da multa e ocorrência de denúncia espontânea por ter sido apresentada a informação antes do auto de infração. A primeira decisão de segunda instância, que foi da antiga terceira turma especial da nossa sessão 3803006286, deu provimento ao voluntário por entender ter ocorrido denúncia espontânea. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial sobre essa matéria de denúncia espontânea em obrigação acessória e a Câmara Superior, no acórdão 9303003783, deu provimento ao recurso da Fazenda para afastar o Instituto da Denúncia Espontânea ao caso e retornar os autos ao colegiado ACOR para análise das demais questões postas no recurso voluntário que eu já discorri para os senhores. O sujeito passivo opôs embargos à decisão da Câmara Superior, mas esses embargos foram rejeitados pelo presidente do colegiado e depois foi impetrado até um mandado de segurança para admissão desses embargos, mas a liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E então sobrevém a segunda decisão de segunda instância, agora no acórdão 3402-005876, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, afastando expressamente todas as demais alegações, mas considerando, sim, aplicável a retroatividade benigna, que exonerou a multa apenas para informações prestadas em menos de 7 dias. Então, houve recurso especial por parte da Fazenda Nacional, agora pedindo que não fosse aplicada retroativamente a Instrução Normativa de 2010. O paradigma é 3202000544, e o fundamento é que, nesse caso, não se aplica a Lex Mitchell, o artigo 106 do CTN, e apenas aplica-se a IN vigente na data do lançamento. Foi dado seguimento ao recurso especial e, em contra-razões, o sujeito passivo pede negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Vamos à volta. Não vai ter sustentação oral, tá gravada. Tá fechado o microfone, presidente. Gente, vou compartilhar no YouTube. Eu peço que todos fechem o microfone, porque senão o vídeo cai. Primeiramente, bom dia, ilustríssimos conselheiros e conselheiras da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Os recursos da Fazenda Nacional pedem a não aplicação retroativa da IN 1096 para os casos em que o contribuinte insere de forma intempestiva os dados de embarque no Siscomex. Essa matéria já foi diversas vezes julgada por essa turma e em todas elas a aplicação retroativa foi aplicada tanto para beneficiar o contribuinte quanto para não beneficiá-lo. Isso por quê?
houve uma evolução normativa em que, primeiramente, foi estipulado o prazo com a expressão imediatamente após, inclusive isso já foi muito discutido nessa turma, e havia a aplicação retroativa, de acordo com o entendimento da terceira turma, da IN 510, que, segundo esse entendimento, alargou o prazo para 2 dias. Ou seja, se a aplicação retroativa da IN 510, que em tese alargou o prazo para 2 dias, não há por que não haver a aplicação retroativa da IN 1096, que alargou esse prazo para 7 dias. Agora, em janeiro de 2020, eu também tive a oportunidade de sustentar a recorrente, também era a Fazenda Nacional e a recorrida também era a Air France, embora houvesse também o recurso da Air France para outras matérias, como denúncia espontânea e a não aplicação retroativa da IN 510, pois o entendimento é de que a IN 510 não foi benéfica, já que o prazo de imediatamente após não pode ser considerado prazo. Mas, passado isso, foi julgado também o pedido da Fazenda Nacional para que não fosse aplicada de forma retroativa a IN 1096 e negado com muito acerto pelo relator na época, que foi o Rodrigo da Costa Poças. O acórdão ele ganhou o número 9303-009-957 e nele foi externado o entendimento unânime dessa turma e até de todas as turmas do CARF praticamente. Tem um acordo ou outro que não aplica essa retroatividade com erro, pois não pode se admitir que para aplicação da penalidade o prazo possa ser instituído por uma instrução normativa e quando se fala de extinguir a punibilidade, não se considere uma instrução normativa passível de tornar aplicável a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTM. Seria de uma incoerência enorme. Então, o entendimento atual é correto e, por isso, não merece ser dado provimento aos recursos da Fazenda Nacional e é o que pedimos. Muito obrigado e um bom dia. Doutor Luiz, com a palavra agora. Presidente, serei breve, todos conhecem, a matéria conhecida. Eu fiz questão de explicar, porque é a primeira vez que eu acho que nessa configuração estamos analisando um recurso da Fazenda para pedir a não aplicação da Lex Mitchell. Eu entendo que há retroatividade benigna e, portanto, nego provimento ao recurso da Fazenda. É como voto, presidente. Doutor Jorge pediu para falar. Doutor Luiz, uma dúvida só. Em relação a todos esses fatos, eles foram inferiores a 7 dias? Tem vários superiores a 7 dias, estão nas planilhas de folha 38 a 49, não é isso? Deixa eu lembrar aqui o número da folha. 38 a 49. E aí temos viagens com prazo a mais de 7 dias e prazo inferior. O que a decisão recorrida fez foi exonerar o que foi inferior a 7 dias. Exonerar o que foi inferior a 7. Essa é a minha dúvida. Não, eu quero manter o prazo de 2, porque era o prazo da data do lançamento. Não, tá certo. A minha dúvida era essa. Então, só foi exonerado, porque, pelo que o senhor falou, eu tinha entendido que existiam também alguns que tenham superado o prazo de 7 dias, isso, né? Mas a decisão... Aí não. A decisão recorrida não proveu em relação a esses fatos. Não. Ok, presidente, obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Então, doutor Jorge. O doutor Jorge estava pedindo a palavra. Doutor Andrada. O acordo recorrido do Dr. Valdir Navarro, ele manteve a infração para os prazos superiores a 7 dias. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. O relator, presidente. Doutor Luiz.
Uma questão de Doutor ordem. Valcir. Eu sou o relator. É. Uma questão de ordem. Talvez aqueles que não entendam pela aplicação da retroatividade benigna queiram nos acompanhar pelas conclusões, apenas para deixar coerente o voto dos outros. Mas o voto, é claro, é de cada conselheiro. Desculpa, presidente, com esclarecimento, doutor Luiz, porque o que eu vi no voto do doutor Luiz, tá? Realmente, todos os períodos são posteriores à IN 510, porque se fossem anteriores, aí realmente eu tenho aquele outro entendimento do imediatamente que não tem prazo, mas então, assim, por coerência, eu vou adotar a manifestação aqui do doutor Luiz, né, e vou pelas conclusões, presidente. Doutor Valcir. Obrigado, doutor Luiz, pelos esclarecimentos. Voto com o relator pelas conclusões. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator pelas conclusões também. Doutora Vanessa. Também acompanho pelas conclusões, presidente. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso interposto pela Fazenda. Os conselheiros Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa votaram pelas conclusões. Item 21. Exatamente igual, doutor Luiz. Tem microfone. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eles não são todos idênticos, não. A sustentação oral foi a mesma, tá? Foi só uma para todos. Mas eles não são exatamente iguais, não. Eu estou falando pelo acordo. Não são iguais. A questão de fundo é a mesma, mas a questão probatória é diferente, então eu preciso relatar. Posso, presidente? Sim, perfeitamente. Ok. Então, o item 21 também é de controle aduaneiro, o período é fevereiro de 2005 e a multa é a mesma. Então, o lançamento foi o mesmo lançamento e a impugnação foi similar, a mesma impugnação. Nulidade, afirma que prestou informação no prazo, proporcionalidade e razoabilidade, inexistência de prejuízo ao erário e, subsidiariamente, aplicação retroativa do prazo de 7 dias da IN 1096 de 2010. Então, a DRJ Florianópolis, no acórdão 07-25432, deu parcial provimento à impugnação para aplicar retroativamente o prazo de 7 dias da IN de 2010, mantendo a multa apenas para os embarques posteriores com atraso maior do que 7 dias. São aqui 1, 2, 3, 4, 5 embarques, tem a tabelinha que eu deixei na minuta, né? Com os dias de atraso, 39, 37, 11, 9, 10 e 14. No recurso voluntário, o sujeito passivo repisa os argumentos da impugnação e no acórdão 3202000999 foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar o lançamento referente àqueles fatos geradores anteriores à vigência da IN 510 de 2005, que foi a que aumentou de 0 para 2 dias o prazo. O argumento era que a norma original tinha uma expressão inexequível, que é o imediatamente após, e que, portanto, multa de verdade somente podia ser aplicável a fatos geradores após fevereiro de 2005. Foram afastadas as demais alegações. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir a aplicabilidade da multa anteriormente para fatos geradores anteriores à IN 510 de 2005, que era no período do imediatamente, por aplicação, é claro, de Lex Meteor do artigo 106 do CTN, que aumentou esse prazo, primeiro para 2, depois para 7 dias. Foi dado seguimento ao recurso especial e, em contra-razões, sujeito passivo requer negativa de provimento ao recurso especial. O recurso do sujeito passivo foi considerado intempestivo e ele optou pelo judiciário quanto à matéria de seu recurso.
é o relatório. Posso passar ao voto? Perfeitamente. Presidente, então eu conheço, o que está em discussão aqui é se a aplicação da Lex Mitchell vai somente até 2005 ou se ela vai até antes desse período, quando a redação da IN era imediatamente. Todos sabem que eu entendo que foi uma Lex Mitchell para todos os períodos. Aumentar o prazo de 0 para 2 melhora e de 2 para 7 melhora. O prazo imediato não é inexequível, basta que você faça isso antes de qualquer outra prova de que você não fez. Então, eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a decisão de primeira instância, que aplica a Lex Mitchell a todos os períodos. É como voto, presidente. Então, votou o doutor Luiz Eduardo. Com a palavra, doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Pelas conclusões, acompanho o relator. Doutor Valcir. Pelas conclusões, com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator pelas conclusões. Doutora Vanessa. Conclusões também, presidente. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso. Seu item 21. Os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir votaram pelas conclusões. Não foi provimento parcial? Parcial ou total, doutor Luiz? Não, quem deu provimento parcial foi a decisão recorrida. Mas o senhor... A decisão recorrida deu provimento parcial para exonerar a multa para os embarques anteriores à IN 510. Aliás, bom, é isso, doutor Andrada. E eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional para restabelecer a decisão de primeira instância que havia dado provimento parcial à impugnação. Peraí, só um momentinho, doutor Luiz, eu acho que eu votei errado, então. Não foi? Eu imaginei, doutora Tatiana, só se eu não fui claro. Vamos de novo. O que aconteceu? Tinha fato gerador na vigência da redação original, imediatamente. Tinha fato gerador na redação da IN de 2005, que era 2 dias. A decisão da DRJ aplicou a Lex Mitchell e tudo que era menos de 7 dias ela exonerou. Perfeito. Na decisão recorrida, já tendo sido exonerado tudo que era menos de 7 dias, ela exonerou também aquilo que era há mais de 7 dias, porém cujo fato gerador ocorreu antes da vigência da IN 510. Quando tinha aquele... O recurso da Fazenda é pedindo para aplicar Lex Mitchell a tudo. Eu sempre apliquei Lex Mitchell a tudo. Então eu dou provimento e restabeleço a decisão de primeira instância. Salvo o melhor juízo, me parece que o entendimento da senhora é diferente do meu, nesse quesito. Espero ter sido claro, presidente e colegas conselheiros. Eu peço perdão, presidente. Até agradeço aqui o doutor Luiz, porque realmente, em relação aos fatos geradores anteriores à IN 510, que a gente tinha aquela outra instrução normativa que trazia o termo imediatamente, né? E o termo imediatamente realmente trazia dúvidas ao contribuinte, ou seja, não tinha como identificar o que seria imediatamente. Então, em relação a esses fatos geradores, realmente a gente tem aquele posicionamento de que é o posicionamento que era dado por unanimidade de votos na segunda turma ordinária da segunda Câmara, né, favorável ao contribuinte que não tinha prazo, né. Então, nesse sentido, doutor Luiz, o senhor me ajuda aqui, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso especial da Fazenda, né, se eu não me engano. Até onde eu entendo, sim, senhora. A senhora sempre... Porque é só essa parte aí que pelo menos subiu, né? Nesse período era execuível, então não tinha multa. Então, esse aumento de prazo não seria Lex Mitchell no entendimento da senhora.
Perfeito, que foi essa parte que pelo menos está em discussão, né, doutor Luiz? Exato. Muito obrigado. Então, eu peço perdão para o colegiado aqui e eu nego o provimento ao recurso da Fazenda. Então, vamos retomar a votação, então. Exato. Reiniciar. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Abro divergência e peço vênia ao relator. Nego o provimento. Doutor Luiz. Eu sou o relator, presidente. Eu dou provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Valcir. Com a devida... A gente vai lendo as coisas aqui, vai. Com a devida vênia, a relatora vota com a divergência e agradeço muito essa explicação, que ela é anterior a essa instrução normativa. Com a divergência. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com a divergência. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência também, presidente. Também acompanho o relator. Esse é um auto de infração, né, doutor Luiz? Esse é auto de infração de multa aduaneira. Isso. Então, item 21, multa aduaneira. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda, vencidos os conselheiros Valcir, Tatiana, Érica e Vanessa. Item 22. Só um minuto, presidente. Estou salvando aqui os arquivos. Meu sistema está muito lento hoje. Peço perdão. Não sei o que está acontecendo. Normalmente ele anda mais rápido. Muito bem. Próximo processo, ele é o 22, igual ao final 41, que é o 20. Então, se ele é igualzinho ao 20, igual. Exato. Seria NPU pelas conclusões, negado provimento por unanimidade ao recurso da Fazenda, pelas conclusões Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa. O 22 está em todo posterior à IN. Então, doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Agora é pelas conclusões, acompanho. Doutor Luiz. Doutora Valcir. Com o relator, pelas conclusões. Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator pelas conclusões. Também voto com o relator, então foi negado provimento por unanimidade de votos. Os conselheiros Valcir, Érica, Tatiana e Vanessa votaram pelas conclusões. Item 23, doutor Luiz. O item 23 também é idêntico ao 20, presidente. O 20. Doutor Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Pelas conclusões com o relator. Doutor Valcir. Com o relator, pelas conclusões. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, pelas conclusões. Doutora Vanessa. Esse é idêntico ao item 20, né? É idêntico ao item 20. Tá. Salvo melhor juízo, negado provimento por unanimidade ao recurso da Fazenda Nacional, votaram pelas conclusões os conselheiros Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa. Isso. Exato. Veja, eu estou fazendo a votação item a item porque está sendo gravado, tá? Então, está sendo gravado, eu faço item a item a votação, em vez de simplesmente replicar o resultado. Vai ficar mais claro. Item 24. Recorrente Também Fazenda. igual ao item 20, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Item 24, recorrente Fazenda. Recorrida é France. Está negando o provimento. Doutor Andrada. Acompanho o relator. Doutor Tatiana. Conclusões. Pelas conclusões, presidente. Doutor Valcir. Pelas conclusões. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho pelas conclusões. Faltou a doutora Érica. Faltou eu.
Doutora Érica. Pelas Doutora conclusões. Vanessa. Também voto com o relator. Negado o provimento por unanimidade de votos. Os conselheiros Valci, Tatiana, Érica e Vanessa votaram pelas conclusões. Item 25, recorrente Kinross Brasil, interessado Fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 25, é esse. Item 26, recorrente Veracel Celulose, interessado Fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 27, doutora Vanessa, recorrente Fazenda, interessado, Fundação Universitária José Bonifácio. Queria perguntar ao Fábio Márcio se tem patrono na sala para isso aí? A patrona está na sala, sim, presidente. Na sala. Então, doutora Vanessa, teremos sustentação oral. A palavra é relatora. Posso fazer a convocação, presidente? Pode fazer. Não, espera. Pode fazer a convocação. Doutora Vanessa, aguarda um pouquinho. Aguardo. O processo já está na pasta, presidente. Item 27 da pauta, doutora Maria Clara, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 27 da pauta, doutora Maria Clara, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Sua magia parece aeroporto, né? Chamar de aeroporto. Senhor passageiro, por favor, comparecer para o voo. Presidente, patrona convocada. Obrigado, Fábio Márcio. Por nada. Doutora Maria Clara, boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer agora o julgamento do item 27 da pauta. Com a palavra a relatora, doutora Vanessa. Ok, obrigada, presidente. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 3402-003434, de 29 de setembro de 2016, que negou o provimento do recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelamento da multa aplicada com base no artigo 521, inciso 2, alineado do Regulamento Aduaneiro, com exceção do quanto referente à declaração de importação 99-1043-799-6001. O julgado recebeu a seguinte emenda. Então, aqui abaixo eu transcrevo a emenda do acórdão recorrido. Então, quanto ao item denúncia espontânea. Cabível a denúncia espontânea, especificamente no caso em concreto, uma vez que foi concedida por decisão proferida pelo Serviço de Despacho Aduaneiro, próprio órgão que aplicaria a penalidade, que aplicar a penalidade. A decisão do recurso de ofício de recurso voluntário foi ratificada pelo Acórdão 3402-004-773, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional. Então, aqui é a emenda, né? Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial de divergência quanto à matéria, aplicação da denúncia espontânea às infrações relativas ao descumprimento de obrigações acessórias. No caso concreto, o contribuinte importou bens com isenção dos tributos incidentes à importação, Lei 8.010 de 90, e os transferiu para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem prévia autorização da Receita Federal. Para comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão 9303001569. Foi dado seguimento ao recurso especial nos termos do despacho sem número de 1º de junho de 2018, proferido pelo Lúcio, presidente da 4ª Câmara, terceira sessão, considerando-se como comprovada a divergência. O contribuinte apresentou contrarrazões, postulando preliminarmente a negativa de seguimento ao apelo especial e no mérito que seja desprovido. É o relatório. Doutora Maria Clara tem 15 minutos.
Perfeito. Boa tarde a todos. Como bem explicou a relatora, a questão diz respeito a 2 autos de infração que foram lavrados em razão de a recorrida ter importado bens com isenção e transferido ao FRJ sem ter requerido a competente autorização à autoridade. O que acontece na discussão do recurso especial é justamente a multa aduaneira de caráter punitivo que a Fazenda está recorrendo e solicitando que ela continue sendo aplicada, porque, segundo ela, não seria cabível o Instituto de Denúncia Espontânea para descumprimento de obrigação acessória. A questão aqui, justamente, o primeiro ponto é o não cabimento do recurso, porque não há qualquer divergência de interpretação entre ambos os acórdãos. No acórdão do presente caso, ficou bastante claro que não se estava avaliando se caberia ou não o Instituto da Denúncia Espontânea. A questão diz respeito à competência, porque a própria autoridade que lavrou os autos de infração deferiu a denúncia para o caso. Então, por uma questão de competência, já que a própria autoridade que lavrou, que estava cobrando dos tributos e a multa aduaneira de caráter punitivo, disse que não seria mais cabível, exceto por uma DI, mas, enfim, era uma questão meramente fática, e essa DI foi excluída, e o imposto e a multa já foram pagos pela recorrida. Somente com relação a essa DI que não caberia a denúncia, mas com o restante do lançamento caberia. Então, o acórdão do presente caso diz respeito à competência, e não trata da aplicabilidade do Instituto. Em contrapartida, o acórdão tratado como paradigma no recurso especial, ele exatamente trata da aplicação ou não desse Instituto de Denúncia Espontânea. Então, não há divergência de interpretação. Eu peço até licença para frisar exatamente um ponto do acórdão que está sendo recorrido pela Fazenda, que diz que, muito embora possa ser levantada a discussão acerca da aplicabilidade da denúncia espontânea às multas decorrentes de cumprimento, a particularidade que deve ser observada nesse caso é que a própria autoridade administrativa que efetuou o lançamento tributário posteriormente deferiu o pleito referente à denúncia espontânea, justamente porque os bens foram regularizados pela fundação, que é a recorrida. Então, como já relatado, nós estamos pugnando pelo não cabimento desse recurso, pelo não segmento dele, e no mérito, nós estamos pedindo que se prime pelo princípio da competência, porque se a CEFIA, que era o órgão, o extinto órgão, que era responsável pela análise dessa questão da denúncia espontânea e também que foi quem tratou da lavratura dos autos de infração, apresentou manifestação informando que não haveria mais qualquer irregularidade que fosse capaz de manter os lançamentos, o que nós estamos pugnando no mérito é que não seja dado provimento ao recurso especial, justamente porque a denúncia já foi aplicada pelo órgão competente. Então, com a palavra, relator. Ok. O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando analisar se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes do RECARF. Em sede de contrarrazões, sustenta o contribuinte que não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional, pois não haveria divergência entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma, nos seguintes termos. O acórdão ora recorrido foi bastante claro ao afirmar que os seus fundamentos em nada se relacionavam com a possibilidade de aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória. O parcial provimento do recurso interposto pela recorrida se pautou no fato de que a própria autoridade que lavrou o auto de infração acabou por deferir a denúncia espontânea. Então, eis aqui o trecho do acordo. De fato, muito embora possa ser levantada discussão acerca da aplicabilidade da denúncia espontânea às multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória, a particularidade que deve ser observada nesse caso é que a própria autoridade administrativa que efetuou o lançamento tributário posteriormente deferiu o pleito referente à denúncia espontânea relativos aos bens comprovadamente importados com isenção, prevista na Lei 8.010 de 90 e transferidos sem autorização para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ora, em nenhum momento o acórdão recorrido simplesmente afirmou que o Instituto da Denúncia Espontânea seria aplicável à multa por descumprimento de obrigação acessória, muito pelo contrário. Ele se absteve de tratar desse tema em razão de já ter sido apreciado pela autoridade competente. Em contrapartida, o acórdão apontado como paradigma foca apenas na questão da aplicação do referido instituto, consoante o que foi pontuado, inclusive pela própria recorrente.
Entende-se que as razões esposadas em sede de razões pelo sujeito passivo merecem prosperar. O acórdão recorrido 3402.003.434 e aquele indicado como paradigma 9303.00569 referem-se ao mesmo contribuinte e tratam da mesma situação fática. Auto de infração lavrado para exigência do IPI, do imposto de importação, em razão da importação de bens com isenção de repasse a terceiros sem comunicação aos órgãos responsáveis, né, bem como aplicada a multa de 50% do valor do imposto de importação, com fundamento no artigo 521, inciso 2, alineado do regulamento aduaneiro. Em ambos os processos foi juntada a decisão proferida pelo Serviço de Despacho Aduaneiro, SEDAD, o processo 107, tal, eu coloquei o número aí, né, na qual foi deferido o pedido de denúncia espontânea formulada. Enquanto o acórdão recorrido decidiu por afastar a multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, que seria com isenção sem comunicação aos órgãos responsáveis, por entender que a própria decisão do SEDAD, autoridade administrativa responsável pelo despacho aduaneiro, reconheceu a denúncia espontânea, o deciso indicado com paradigma diante dos mesmos fatos entendeu que a denúncia espontânea não se aplica para afastar o descumprimento das obrigações acessórias. Os dois fatos, nos dois julgados, há a mesma situação fática que receberam soluções jurídicas distintas para o mesmo caso. No entanto, pela análise de fundamentos totalmente distintos. Ao contrário do analisado no acórdão indicado como paradigma, o acórdão recorrido não adentrou a análise da denúncia espontânea, se aplicável ou não para afastar a imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigações acessórias, limitando-se a aplicar a decisão da autoridade administrativa que, posteriormente à atuação, reconheceu a ocorrência da denúncia espontânea, aplicando-a para afastar a multa. Então, por essas razões, entende-se que não houve a comprovação da divergência jurisprudencial, pois a discussão a ser travada seria a preponderância de decisão da autoridade administrativa aduaneira, né, ou não, e não a aplicação da denúncia espontânea em si. Então, diante do exposto, eu estou não conhecendo o recurso da Fazenda. Presidente, é o voto. Vamos votar primeiro conhecimento. Doutor Andrada. Esse é um caso que, assim, não foi tão fácil para enxergar essa situação, mas realmente, lendo a decisão recorrida, eu vi que menciona essa questão da denúncia espontânea, né, que seria uma discussão possível, mas me pareceu que a relatora se ateve à questão do ato do SEDAD, né, que já havia extinto a multa. Então, por isso que, e no acórdão paradigma, que, se não me engano, foi de relatoria do Henrique Pinheiro Torres, o voto vencedor, muito bom o voto, inclusive, ele trata exclusivamente do Instituto da Denúncia Espontânea, se seria aplicável ou não para as obrigações acessórias. Por isso que eu acabei caminhando pelo não conhecimento, né? Me parece que as discussões são totalmente distintas. Doutora Vanessa, esclarecimento. Você está não conhecendo, se reconhece que as situações fáticas são idênticas e não está conhecendo por causa do fundamento utilizado no acórdão recorrido, é isso? Exatamente, Andrada. Até, assim, eu não sei se... até quando eu coloquei a análise dos fundamentos distintos, eu fiquei um pouco de dúvida, mas se nós fôssemos, fazendo aquele teste de aderência que o Dr. Luiz sempre faz, né, se nós fôssemos submeter essa situação da decisão da autoridade aduaneira, né, ao colegiado que decidiu pela aplicação ou não da denúncia espontânea, eu não sei se seria exatamente a mesma decisão. Né, então, você está chegando... Desculpa, pode prosseguir. Não, já terminei. Obrigada. Você está chegando onde que eu queria chegar. Então, existe uma diferença fática. Não é questão de fundamento. Existe, a diferença fática é que no acórdão recorrido tem a questão de que a própria autoridade administrativa teria acatado a denúncia espontânea. E me parece que essa situação não aconteceu no paradigma. Na verdade... ok. Posso só esclarecer? Vai ter discussão sobre o processo ou se vamos passar direto para os votos, presidente?
Por enquanto, a gente vai eu sugiro a discussão, porque eu estou em dúvida em relação a essa questão da diferença fática. Então, posso fazer um esclarecimento antes, doutor Luiz? O momento da discussão, segundo o regimento, depois de proferido o voto do relator, que foi a senhora, né? E antes de proferido os demais. Como o doutor Andrada começou a fazer perguntas, eu estou perguntando se é possível entabularmos uma discussão. Claro, claro. Bom, a questão aqui, e como sempre, a doutora Vanessa é muito clara no que redige. Ela explicou que a situação fática foi a mesma, é o mesmo contribuinte. O que temos de diferença em fundamentos. Então, vamos diferenciar o que é matéria do que é fundamento. Matéria é o que estamos discutindo. Fundamento é por que eu acho que é assim ou assado. O que nós temos aqui? No recorrido, o recorrido disse, olha, eu sei que isso daqui tem cheiro de denúncia espontânea, mas tem um detalhe que para mim é relevante. O que temos no paradigma? O detalhe não é relevante. Isso é denúncia espontânea. Então, se você pegar a situação do acórdão recorrido e apresentar lá para o doutor Henrique, que foi o relator, não é isso que a senhora falou? Doutor Henrique, essa situação ele vai dizer, esse detalhe para mim não é relevante. Relevante é a questão da denúncia espontânea. Eu não tenho dúvida que na mão do doutor Henrique, esse fato, que é o mesmo que ele julgou, teria decisão diferente. Ora, se os fatos são iguais e as decisões diferentes, é porque a norma jurídica foi aplicada de maneira diferente sobre os fatos. Num deles, se deu importância ao detalhe e no outro se deu importância à regra geral de denúncia espontânea. Portanto, o que nós aqui, como Câmara Superior, temos que fazer é uniformizar. Vem cá, nesse detalhe em que, nessa situação em que há um detalhe importante, que é importante para a decisão recorrida, que é o fato da própria autoridade que lançou ter dito que a denúncia espontânea poderia ser reconhecida, se isso é relevante, nós vamos criar uma jurisprudência uniformizada dizendo que essa situação afasta a norma geral. Se isso não for relevante, vamos criar uma jurisprudência consolidada de que a norma geral é aplicada independentemente desse detalhe. Isso é o que eu entendo pelo teste de aderência. Só isso. Doutora Vanessa, gostaria de falar? Só para complementar, presidente, as explicações também do doutor Luiz foram muito claras. Pelo que eu entendi, assim, ele entende que é possível conhecer o recurso, né? Mas ainda não tem, estamos só em discussão. Mas para mim, essa discussão me parece muito semelhante àquela discussão que nós temos quando se discutiu os atos da SUFRAMA, se a Receita Federal ficaria submetida ou não aos atos da SUFRAMA. E naqueles casos, o paradigma juntado é sempre sobre a preponderância ou não dessa competência, digamos assim, né? Então, por isso que me pareceu que nesse caso a discussão seria a mesma. A minha dúvida era localizar a diferença fática. Então, não tem essa diferença fática a respeito da autoridade administrativa ter reconhecido a decadência. Não tem. A decadência não. Tem reconhecido a denúncia espontânea para os outros casos. Exatamente. Nos dois casos, houve esse despacho da autoridade aduaneira. No paradigma, isso não foi considerado. No recorrido, isso foi considerado. Para mim, isso é bem relevante para entender que não há a comprovação da divergência. Tá, ok. Tá, presidente, então eu considero o conhecimento do recurso, pois tendo situações fáticas divergentes, tendo situações fáticas iguais, parecidas, quase semelhantes, e a questão que se aponta a diferença é só o fundamento, eu entendo que cabe a nós decidirmos se o fundamento
qual o fundamento correto, eu conheço do recurso, presidente, com a devida vênia, abro divergência, e conheço do recurso especial da Fazenda. Então, doutora Tatiana, agora. Bom, aqui, pelo que eu entendi, o acórdão recorrido, ele tem aquele despacho aduaneiro do SEDAD que foi considerado, né, na decisão recorrida. Então, acho que também isso foi um fator relevante aqui nesse processo, que é um pouquinho diferente da discussão, né, mera e simples da denúncia espontânea. Então, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Doutor Luiz já esclareceu bem o voto. Eu só quero registrar que a admissibilidade foi feita pelo doutor Andrada, na época ele que era o presidente da 4ª Câmara e não eu, tá? Não fui eu que fiz a admissibilidade. Então eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada, para mim a divergência é clara também. Do Balcir. Como sempre, quanto ao conhecimento, eu faço uma interpretação restritiva. Nesse caso aqui, eu voto com a relatora, doutora Vanessa. Do Jorge. Acompanho a divergência, conheço o recurso, presidente. Doutora Érica. Eu também entendo aqui que não houve a divergência, comprovação, acompanho a relatora. Doutora Érica, deixa eu aumentar o volume aqui do meu computador, que eu não entendi. Como foi, doutora Érica? Eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Depois da aula do doutor Luiz aí, estou acompanhando também a divergência. Então, o recurso foi conhecido pelo voto de qualidade. Vencidos os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge e Rodrigo. Então, a doutora Vanessa fará o voto agora. Ótimo. Presidente, então, no mérito, como foi ultrapassado o conhecimento, né, o não conhecimento do recurso, eu estou negando o provimento do recurso da Fazenda pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida. E eu ainda quero acrescentar aqui que, por se tratar de uma obrigação aduaneira, né, tem uma linha que trata que não é, até um estudo do conselheiro Rodrigo Mineiro, se não me engano, que trata que no direito aduaneiro a gente não tem essa diferenciação entre obrigação principal e acessória, né? Então, eu não estaria vinculada à súmula CARF número 49. Então, por isso que eu estou aplicando o entendimento da decisão recorrida, entendendo que prevalece esse ato da autoridade administrativa aduaneira, né, que aplicou a denúncia espontânea, e por isso eu nego o provimento ao recurso. Doutor Andrada. Presidente, eu vou acompanhar a relatora, entendendo que aquela questão da autoridade administrativa ter reconhecido a denúncia espontânea para as outras transferências de bens pendentes que não tinha também comunicação prévia. Então, eu acho que se a unidade administrativa concedeu denúncia espontânea em relação à situação na mesma situação jurídica, eu acho isso relevante, ao contrário do que o doutor Henrique colocou, né, provavelmente colocaria no voto dele. Então, eu vou acompanhar a relatora, provavelmente pelas conclusões, eu não sei. Acho que sim. Melhor pelas conclusões. Porque eu não considero que situações de prazo estejam submetidas à denúncia espontânea, por exemplo. A comunicação não foi prévia. Então, vai ser sempre, a comunicação vai ser sempre posterior. Então, não aplicava a denúncia espontânea. Então, provavelmente, acompanha a relatora pelas conclusões. Doutora Tatiana. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Presidente, eu também acompanho pelas conclusões, porque aqui eu vejo aquele artigo 100 do CTN aplicável, e não a questão da denúncia espontânea. Aqui eu vejo alguém que seguiu um entendimento do órgão
e está pedindo que a penalidade seja relevada. Então, acompanhe pelas conclusões. Doutor Valcir, acompanho a relatora pelas conclusões. Doutora Érica. Doutor Jorge, primeiro. Doutor Jorge. Só que perguntaria para a doutora Vanessa, que não está no voto aqui, a senhora vai fazer menção a essa questão da súmula entre a obrigação principal e a obrigação acessória? Nunca discutimos isso, desde que eu estou na terceira turma. Posso retirar também, se causar algum... Porque eu acho que isso é uma questão de fundo muito grande, entendeu? Eu enfrentaria ela, inclusive, se ficar no voto, porque eu acho que essa questão não foi discutida, é uma questão, acho que ela é, por si só, uma matéria muito importante. Perdão, presidente. Bem colocado, o doutor Jorge colocou. Eu vou ficar vencido, eu vou abrir a divergência, vou dar provimento. Por quê? Subiu a aplicabilidade de denúncia espontânea, sim ou não? E eu entendo que eu não posso deixar de aplicar a denúncia espontânea, a multa para obrigação acessória, sou vinculado. Então, uma vez tendo subido, eu vou ficar vencido. Eu entendo que a ressalva que a senhora faz de que não é aplicável no caso, mas foi justamente o que subiu. Não foi a aplicabilidade dela, foi se ela é aplicável ou não. Então, eu vou ficar vencido. Presidente, justamente essa era a minha intenção, de deixar claro, ficar claro para mim, eu também fico vencido também, né, nos mesmos termos. Embora essa questão de fato que o doutor Andrade reportou, ela seja importante, mas embora da mesma forma não se tenha aqui a cronologia dos fatos para saber se foi a mesma importação, as mesmas datas, então teria que analisar isso aí para sopesar esse fundamento do doutor Andrade, que é importante, mas eu fico vencido, presidente. Doutor Jorge, é só eu imagino que foi por essa razão que o acordo recorrido foi unânime e você participou dele. Sim, só comentário. Provavelmente eu não tenho analisado os fatos. Talvez tenha sido por isso. Que eu não devo ter relatado, mas provavelmente, isso é importante. Mas a gente não tinha súmula na época também, né, doutor Andrade? Perfeito. Ok, presidente, é meu voto. Divirjo, data vênia, doutora Vanessa. Doutora Érica. Acompanhei a relatora. Eu também, nessa época lá desse voto do Henrique também, votei com ele, se não me engano, esse voto, eu tinha vários votos também de obrigação, denúncia espontânea versus obrigação acessória, vários, eu fiz à época. Eu também votei por divergência. Então, o recurso da Fazenda foi negado provimento por maioria de votos, vencidos conselheiros Andrada, Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Isso mesmo? Está errado. Foi negado provimento por maioria. Vencidos Jorge, Luiz e Rodrigo. Isso. Rodrigo, tá. Exatamente. E, presidente, o conhecimento, eu fiquei vencida também, né? Foi conhecido por maioria. Não sei, não lembro quem me acompanhou. Foi conhecido por maioria. Aí, como a gente nomeia... Perdão, foi conhecido por voto de qualidade. É verdade. Qualidade. Vencidos Vanessa, Tatiana, Valcir e Érica, que não conheceram. E foi negado provimento por maioria. Vencidos Luiz Eduardo, Jorge e Rodrigo, que deram provimento. Votaram pelas conclusões Andrade e Valcir. Voto vencedor. Fica faltando voto vencedor. De alguém que foi vencedor, né, claro. Voto vencedor, deixa eu ver que qual turma que é isso aqui. Doutor Andrada. O vencedor é só do conhecimento, né? Isso. Voto vencedor em relação ao conhecimento, doutor Andrada. Se não me engano, foi ele que fez. Sim. Então vamos. São 4h15, vamos dar um intervalo de 15 minutos. Às 4h30 a gente retorna. Sim, senhor. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora. Obrigado. Obrigado.